Olá, querido aluno, nosso curso de Metodologia de Exegese. Seja bem-vindo à nossa aula de hoje, aula sobre análise literária. Meu nome é João França, você já conhece os nossos procedimentos, se você estuda na plataforma de estudos, seja bem-vindo e que você possa seguir os procedimentos lá aplicáveis para que você possa progredir no curso. Nesse estágio, o exegeta agora se depara com a realidade que a palavra de Deus é uma fonte literária inesgotável. Nesse momento, o estudante de exegese ele vai se debater exatamente com esse tema, vai se dar cara com esse tema, né? A Bíblia não é apenas um livro, mas é uma biblioteca com 66 livros, onde temos estilos e gêneros literários diferentes. E nós precisamos conhecer bem esses recursos para termos uma perícia exegética singular. A maior dificuldade na exegese é trabalhar as questões relacionadas à delimitação e segmentação em um texto. O primeiro passo é a delimitação. Qual texto eu usarei para a minha exegese? Para responder essa indagação, precisa-se exatamente da delimitação textual. Vocês escolheram um texto, vocês sabem que texto vocês querem trabalhar, mas a pergunta é, o texto que vocês optaram por trabalhar é um texto que, de fato, tem início, meio e fim? É um texto completo? Tem uma ideia completa? Tem uma dinâmica completa? Essa é a questão que a delimitação textual dentro da análise literária trabalha. Mas o que é delimitação? Bem, delimitação, podemos dizer que o que significa delimitar um texto? Significa estabelecer em qual versículo o texto começa e em qual termina, isto é, definir os limites para cima e para baixo de um texto. Aí é o Cássio Murilo Dias, na sua obra Leia a Bíblia como Literatura, publicada pela editora Loyola. Na verdade, aqui é editora Vozes, aqui não é Loyola, aqui é Vozes. Ok, o sumário. As dificuldades em determinar o início de um texto e o fim dele, os exemplos nas traduções atuais, os critérios textuais para delimitação e segmentação do texto em uma perícope. A gente vai trabalhar os critérios da delimitação e a segmentação nós veremos no próximo encontro, ok? Muito bem. As dificuldades de determinar o início e o fim de um texto. Bem, nem sempre as traduções são claras na delimitação de um texto. Por isso, vale a pena compreender que há certas dificuldades para definir o começo e o fim de uma unidade textual para a exegese. Você pega lá o texto bíblico impresso e você vai ter lá aquele título, aquela epígrafe lá em negrito que está sempre à frente, sempre em cima do texto. Essa epígrafe nós chamamos de delimitação da perícope. Essa epígrafe às vezes é colocada no lugar errado. O exemplo de perícope que nós temos, por exemplo, nós vamos pegar aqui Efésios, capítulo 1, por exemplo. Você vai perceber como o texto foi quebrado de maneira errada, né? Efésios, capítulo 1, versos de 1 a 3. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Aí, e em amor. Ponto, parou aqui. Na verdade, essa expressão em amor pertence ao verso 5. E em amor nos predestinou para ele. Mas quebrou-se a perícope no lugar equivocado. Então, é onde eu começo a entender que, às vezes, as nossas traduções, elas colocam lá as divisões de versículos e capítulos de maneira estranha. Onde começa isso, né? Muito bem. Vejamos dois exemplos de texto que demonstram a dificuldade em se determinar o início do fim do mesmo na delimitação textual. Nós iremos considerar, por exemplo, Jeremias capítulo 14, versos de 1 a capítulo todo, até o capítulo 15, versos de 1 a 9. Você está vendo aí os exemplos? João Ferreira de Almeida começa aí, vai colocar capítulo 14, de 1 a 15, até o verso 21. Jeremias em bom terceiro pelo povo. João Ferreira de Almeida, revista corrigida. São Pastoral.
Vai colocar lá capítulo 14, verso de 1 a 15, até capítulo 15, verso 4, ferido incurável, e dos velhos, capítulo 15, de 5 a 9, a sentença de Javé. A CNBB, né, vai colocar lá os versos de 1 a 10, a seca, versos de 11 a 22, o povo prefere os falsos profetas, versos de capítulo 15, de 1 a 9, punição irrevogável. A Bíblia Edição Ave Maria vai colocar o seguinte: capítulo 14 até o capítulo 15, verso 9, palavras sobre o flagelo da seca. A Bíblia de Jerusalém coloca lá para nós a grande seca e coloca também as desgraças da guerra. A tradução ecumênica, a TEB, ela coloca para nós algumas coisas interessantes. Ela divide lá o texto, capítulo 14, de 1 a 15, verso 4. Aí ele vai colocar os versículos que vão focalizar isso, né? De 2 a 9, de 10 a 16, de 17 a 22, capítulo 15, verso 1 a 4, a seca. Dos versos de 4 até o verso 9 do capítulo 15, a abandonada que abandonou, né? Então são dois tópicos dados a estes dois exemplos textuais. O texto apresenta uma estrutura de quiasmo, né? Na avaliação percebe-se que a tradução que fez uma delimitação textual foi a tradução ecumênica. O trabalho da delimitação textual ajuda-nos a esboçar as ideias e a compreender a mensagem do texto que está sendo trabalhado. Já observamos que não é nada fácil a delimitação de um texto bíblico para se proceder uma exegese. Não é uma coisa fácil. Por isso, há uma gama de configurações no texto sagrado nas mais diversas traduções existentes em nosso país. Então, quando eu olho para essa multiplicidade de delimitação textual, isso me lembra que é difícil fazê-lo. Mas não é impossível de ser feito. Como nós vemos lá que é um quiasmo, então veja como é que é o quiasmo. Você vai ter lá o título do capítulo 14, verso 1, título. Os versos 14, de 2 a 6, você vai ter lá o flagelo. Do verso 7 a 9, o lamento e petição. Capítulo dos versos 10 a 16, a resposta divina. Aí agora você vem lá, a primeira linha, o flagelo. B, segunda linha, o lamento e petição. C, segunda linha, resposta divina. E aí você vai ter lá os versos de 5 a 9, o lamento divino. Agora, quais são os critérios que nós podemos utilizar para a delimitação textual de uma perícope? Né? Quais são os critérios que a gente pode usar para essa delimitação, para essa segmentação, para a análise de uma perícope? Que critérios eu posso fundamentar quando eu estiver produzindo? Quando você estiver produzindo sua exegese, lá escrevendo sua exegese, você diz assim: a minha passagem bíblica é uma passagem completa, é uma perícope completa por causa disso, disso, disso. É isso que você vai justificar. Os critérios eu posso determinar para justificar aquela minha escolha, né? Então, primeiro, vamos ver aqui. Eu primeiro preciso entender o que é delimitação. É a maneira de determinar onde começa e termina um versículo das Sagradas Escrituras. Essas delimitações, quando realizada, determinam a perícope, as unidades textuais em que se visa estudar. Nas Bíblias, as perícopes vêm destacadas com subtítulos, aqui que nós chamamos de epígrafes. Mas muitas dessas perícopes das edições bíblicas são arbitrárias. E por isso o leitor deve fazer a sua própria delimitação textual. Como fazer? Essa é a pergunta que muitas pessoas nos fazem quando nós abordamos essa questão. Como podemos fazer a nossa delimitação textual? Bem, você não precisa saber as línguas originais para fazer isso. Precisamos seguir alguns critérios para realizar essa tarefa, então vejamos esses critérios. Primeiro, aqui, elementos que marcam o início, um novo início. A indicação de tempo e a indicação de espaço. Indicação de tempo. Êxodo capítulo 9, verso 6. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho do egípcio morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. No dia seguinte, percebe lá, né? Capítulo 18 de Êxodo, verso 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. No dia seguinte. Números 16, verso 41. Mas no dia seguinte, em toda a congregação. Aí, Marcos capítulo 16, verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, passado o sábado, então mudou de cena.
mudou de indicação. Então, indica aqui que é o início de uma nova perícope, é o início de um novo texto, é uma determinação limite. Indicação de espaço. Êxodo 15, 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar Vermelho e saíram ao deserto. Então, mudou o espaço, né? De Sur e andaram 3 dias no deserto. Mateus 2, verso 1. Mateus 2, verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então você tem aí 2 períodos de mudança de tempo. Marcos capítulo 1, verso 16. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão, André e seu irmão que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então eu tenho aqui mais uma vez uma indicação de espaço. O espaço é mudado para descrever o início de uma perícope. Ok, o próximo é a entrada de novos personagens e uma nova ação. Na entrada de novos personagens, você está lendo uma narrativa e de repente a narrativa coloca um novo personagem. Isso indica que ali inicia uma nova unidade textual. Segundo Reis, capítulo 4, verso 42. E um homem veio de Baal-Salsia e trouxe um homem de Deus pães de primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes na sua palha e disse, dá ao povo para que comam. Marcos capítulo 7, verso 1. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que vinham vindo de Jerusalém. Está vendo? Que tinham vindo de Jerusalém. Também uma nova ação. Gênesis capítulo 39, verso 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José. Então, isso daqui, uma nova ação acontece para que mude a narrativa. Disse, deita-te comigo. 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tem um me provido de um rei. Atos capítulo 16, verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, você vê que mudou o cenário, porque houve uma nova ação. Então, inicia aqui uma nova perícope. Aqui, então, é o início de uma nova perícope. Também há mudanças de estilos. Veja bem. Então, Êxodo capítulo 15, versos 1 e verso 22. Então cantou Moisés e os filhos de Israel um cântico ao Senhor e falaram dizendo, cantarei ao Senhor porque graciosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aí você tem aí depois, lá no verso final, né? E depois fez Moisés partir os israelitas ao mar vermelho e saíram do deserto de Sus e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Esse texto começa com a narrativa e vai para a poesia. Depois volta para a narrativa e, por fim, uma poesia. Nesse caso, ele começa com a poesia e termina com a narrativa, esse primeiro texto. O segundo texto, ele começa o seguinte, o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. O texto começa com a narrativa e termina com a genealogia. Entenderam? Então aqui você tem mais uma mudança indicando o início de um novo texto. Também os títulos, por exemplo, Isaías capítulo 21, verso 1, verso 11, verso 13, Apocalipse 2, 1, 8 e 12, são textos que começam com títulos. Então, quando eles começam com esses títulos, indica que é um novo começo, uma nova unidade textual, ali uma unidade textual definida. Também temos a introdução ao discurso, por exemplo, Isaías 14, 24. E o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, então, a introdução ao discurso, então, é um novo texto, é uma nova unidade textual, uma nova perícope, eu posso fazer exegese a partir daí. Jó, capítulo 6, verso 1. Então, Jó respondeu, dizendo, então, começa o enunciado e começa o discurso. Então, aquele discurso ali é a minha unidade textual própria. E ele propôs esta parábola dizendo, então você percebe aí que o enunciado de um discurso é de fato o início de uma nova unidade textual, de uma nova perícope.
Esses elementos são os recursos que existem para que possamos determinar se a passagem escolhida para a exegese é de fato uma passagem com princípio, meio e fim. A delimitação textual com os critérios estabelecidos aqui é um passo importante para a exegese bíblica. Agora, quais são os elementos que marcam o fim da perícope? Nós vemos os elementos que marcam o início, mas quais são os elementos que marcam o fim? Basicamente são os mesmos. A indicação de tempo. A Números 20, verso 29. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram e Arão 30 dias, né? Toda a casa de Israel. Então você tem aí a mudança de tempo, indicou o tempo, é uma nova cena. É o encerramento da cena. A cena encerra e começa uma outra. Marcos capítulo 1, verso 45. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares. Ou seja, na parte A desse verso, aquilo que havia sido dito anteriormente encerra aqui, porque houve uma mudança de tempo. Indicação de espaço. 2 Samuel capítulo 19, verso 40. 19 e 40. E dali passou o rei a Jugal e a Quimã, e passou com ele. E todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. Atos capítulo 12, verso 17. E acenou-lhes ele com a mão para que se calassem. Contou-lhe tudo como o Senhor tirara da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Indicação também de multiplicação de personagens. Quando começa a aparecer personagens na narrativa, ali está de fato o encerramento de uma unidade textual. E todo o povo que da terra se alegrou e a cidade repousou, depois que mataram a Atalia, a espada, junto à casa do rei. Marcos capítulo 1, verso 45 de novo. Mas tendo ele saído, quem? O leproso saiu, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar tudo o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia mais entrar publicamente na cidade. Então apareceu ele, o leproso, e depois apareceu Jesus. Então você percebe que houve uma mudança na perícope, e eu já sei como começou a minha perícope, porque houve uma multiplicação desses personagens, então indica que é uma outra cena, é um outro episódio, é uma outra linha de tarefa a ser trabalhada. Também nós temos a focalização em um único personagem. Quando o texto se focaliza em um único personagem, significa que aquilo ali é uma unidade textual e pode ser trabalhado exegeticamente. 2 Reis, capítulo 8, verso 14. Então partiu Eliseu e foi para o seu senhor, o qual lhe disse: que te disse, Eliseu? Ele disse: disse-me que certamente viverás. Né? Atos capítulo 7, verso 58. Expulsando da cidade, o apedrejaram e as testemunhas depuseram as suas capas aos seus pés, aos pés de um jovem chamado Saulo. E Atos capítulo 8, verso 1, vai dizer assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Você percebe aí que há uma mudança, porque é uma focalização em um único personagem, nesse caso Saulo. Também há ação tipo partida. Josué capítulo 24, verso 28. Então Josué enviou o povo, cada um para sua herança. Marcos capítulo 8, verso 13. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Então, ele sai daquele ponto e vai para o outro. Essa ação ela é uma ação tipo partida, indica um encerramento de unidade textual, o início de uma nova unidade. Ou seja, aonde uma começa é porque uma fechou-se. Aonde uma fechou-se é onde começa-se a outra. A ação ou a função do tipo terminal é um exemplo claro, sim. E acabando, pois, Jacó. Então, ali terminou aquela unidade textual e inicia uma nova perícope. E aí a gente sabe, você consegue definir o início e o fim de um texto seguindo essas regras, né? 2 Reis, capítulo 11, verso 20. 2 Reis 11, 20, diz: e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou depois de matarem Atalia, a espada, junto à casa do rei. Capítulo 9, verso 8 de Mateus, diz: e a multidão vendo isso maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Então você tem aí uma ação terminal, ou seja, o texto está terminando, você percebe que ele terminou o texto ali. Então aquele meu bloco ali é uma unidade textual.
e frase categórica ou comentário. Aqui é interessante porque você tem aí em 2 Reis, capítulo 11, verso 20, e todo o povo da terra se alegrou e a cidade repousou depois que mataram Atalia. Percebem aí? A frase é um comentário, né? Uma frase categórica é um comentário. Lucas capítulo 15, verso 7 diz: E digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Uma frase categórica. E por fim um sumário. E assim lhe sucedeu porque o povo o atropelou à porta e morreu. É um resumo, né? Aqui você tem um resumo. Ele não explica os detalhes, mas ele dá um resumo. Então aqui indica que aquela unidade textual fechou, encerrou-se ali. Lucas capítulo 2, verso 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito cheio de sabedoria e graça que Deus estava sobre ele. E aí você tem um encerramento da perícope. E aí nós temos o encerramento da nossa aula. Espero que você tenha entendido. Esse processo é um processo básico. Você vai ler o texto, você vai perceber a multiplicação de personagens, você vai observar todos os critérios que aí estão estabelecidos. Recomendo que você faça o download do PDF desta aula. Leia com calma, com parcimônia, estudem, entendam o processo e a partir de agora vocês deverão fazer uma atividade que estará sendo solicitada na plataforma. Um abraço, Deus abençoe a todos.